Como assim? Se ele virar, vai virando pra lá. Uma hora o nariz cruza, você perde um olho, fica estranho. Perde o olho, tá. É. Ou... Eu fiz isso. Você sentiu, né? A última pergunta que eu te fiz foi, teve alguma experiência, a gente estava na fase 5 da jornada do herói, certo? Que é quando você passa do mundo conhecido para o mundo desconhecido. Cruzamento do limiar. Nesse momento a gente está abordando as suas experiências. Tudo que você teve de interessante, em forma de história. E aí a última pergunta foi, teve alguma experiência nesse processo que te chocou, te inspirou muito? Aí você falou um monte de coisa. Nessas falas você falou sobre equipe de desencarne. É certo. O que é isso? Ah, tá. Então vamos lá. Bom, então, deixa eu me arrumar. Bom, o que acontece é que, conforme eu fui fazendo experiência de projeção astral, eu também queria descobrir mais coisas sobre a continuidade da vida, né? E essa continuidade, ela tem muito a ver com nascimento e com morte. Então, como eu lia muita coisa sobre a espiritualidade, ela conta coisas sobre o nascimento, né, que aí você vem para cumprir uma missão, tem um karma, aquela coisa toda. E quando você morre, o que eu precisava saber mais era sobre o nascimento e a morte, né? Aí eu descobriria algumas coisas importantes. Mas eu já tinha comentado antes, né, que a espiritualidade, as pessoas que seguem a espiritualidade, elas têm alguns pensamentos fechados da forma de como você vem para a Terra, né, e da forma como você sai daqui. E aí tem muitas histórias que são contadas, e eu lia todas para aprender, né? E obviamente questionar e descobrir através das projeções astrais lúcidas que eu realizava. E com essa história de nascimento e morte, uma das coisas importantes da minha vida foi o seguinte: e se eu participasse de uma equipe de desencarne, né? Aí seria sucesso total para mim, mas porque devem existir equipes de desencarne e de encarne, né? Eu não acreditava, por exemplo, que uma consciência espiritual, ela simplesmente fosse lá e resolvesse, né? Viesse um espírito master e resolvesse. Mas, pelo que eu fui estudando e aprendendo, uma consciência amparadora que realmente decide algumas coisas sobre o encarne e o desencarne, ela não tem contato direto com a pessoa que vai encarnar ou desencarnar. Então deve ter uma turma de gente que consegue fazer intermediar isso, ou seja, eles estão mais próximos da Terra para realizar e ao mesmo tempo eles vão conseguir ter algum contato de alguma forma com os amparadores, que são aquela turma super do bem, né? Mas eu cheguei a essa conclusão pelo fato de perceber que como é que o nosso duplo etérico pode ligar um corpo denso como o corpo físico a um corpo sutil, né, que é o corpo astral. É óbvio que uma parte dele teria que ser muito mais densa e a outra muito mais sutil. Então, essa ligação que existe no nascimento e na morte, né, ela teria que ter mais ou menos essa mesma configuração. Aí eu fiquei pensando como é que eu poderia fazer isso. Foi um longo caminho, e o meu desejo era assim: eu devo ter que me aperfeiçoar muito para realizar isso, porque no final das contas, lidar com o nascimento e com a morte não é uma coisa muito simples, né? Não é simples porque o nascimento é uma morte, e a morte, além de ser uma morte física, é um nascimento. Então essa contradição para mim era uma coisa fantástica que precisava ser entendida, né? A gente vai criando um monte de histórias, depois acredita nelas
E no fim, quando a gente tem que lidar com a realidade, a gente cria um luto, né? Eu falei, então eu tenho que estar muito preparado. Porque a primeira coisa que eu pensei é, vamos supor que eu conseguisse fazer desencarne. Ótimo. Aí vai morrer alguém da minha família. Como é que eu ia lidar com isso? Eu teria condições de lidar com isso ou não? Aí a coisa fica difícil, né? Então eu precisaria estar muito bem, e para conseguir essa condição, eu teria que estar num nível de evolução que permitisse o entendimento absoluto dessa situação, né?